Olá, para você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos fazer agora a nossa reflexão semanal com os arcanos do tarô, como um complemento para o nosso trabalho astrológico de reflexão semanal também. Então, a ideia aqui é mais meditativa. Como fazemos a reflexão astrológica baseada num contexto mais eletivo, aqui o nosso trabalho é mais meditativo. E nós vamos escolher então os arcanos de acordo com a numerologia do dia 16 ao dia 22. Ok? Então, no dia 16, nós temos o arcano 22, inclusive, como uma representação do dia, da numerologia do dia, que sintetiza aqui o dia 16 do mês de 2 de fevereiro e do ano de 2020. E eu coloco sempre aqui uma pequena reflexão, uma meditação mesmo, né? Então, eu coloquei para esse arcano 22 para o dia 16. Não haja se não houver clareza da situação, porque a gente vê um eclipse aqui. Então, o eclipse solar do arcano simboliza exatamente a falta de clareza, mas ao mesmo tempo também ele simboliza a mudança de fase, porque a gente já vê aqui, né, a sombra do eclipse aqui se afastando e o sol se tornando visível. Então a névoa começa a se dissipar. E eu achei bem interessante ter esse arcano 22 para o dia 16, porque na astrologia nós temos no dia 16 o Mercúrio entrando no movimento retrógrado no signo de Peixes. E é exatamente essa questão da falta de clareza é um dos pontos que a gente deve manter muita atenção no domingo. Vocês lembram que eu disse que era um dia de muita energia, muita vontade de agir, de força, mas que em nível racional a gente não tinha tanta perspectiva boa. Até recomendei muito a vocês que refletissem muito sobre notícias, mensagens, né, sobre os temas de Mercúrio. E o arcano 22 ele tem essa representação da extravagância, por exemplo, né? E do fim do ciclo. Ele tem, todos os arcanos têm uma repercussão mais positiva e outra mais negativa, né? Como um complemento yin e yang, positivo e negativo mesmo. Então, o lado mais obscuro do arcano 22 é exatamente a extravagância, é agir sem pensar, é se jogar nas coisas de cabeça, né? E o lado mais positivo é o fim do ciclo, é se lançar para uma nova jornada quando as coisas começam a clarear. Por isso nós temos essa dualidade aqui no dia 16, em que a falta de clareza acontece, então pedindo atenção para não agir se não houver elementos consistentes, mas ao mesmo tempo contemplar novas possibilidades, tá? Para o dia 17, nós já vamos ter sempre um arcano menor aqui em conjunto, né? Então nós temos 17 mais 2 mais 2020, que dá 23, e 2 mais 3 igual a 5. Na síntese do arcano 23 e do Papa, o hierarca, nós temos a seguinte mensagem: quando nós ocupamos das bases de sustentação dos pensamentos e das atitudes, pouco teremos a nos preocupar. Uma boa administração vem exatamente da capacidade de conhecer a si mesmo e ao meio. Ele diz exatamente o quê? Que a preocupação, quando ela é vazia, quando não há um elemento consistente aqui de preocupação, vai te deixar desorientado mesmo, né? Uma preocupação. Mas quando você se prepara para os eventos, para a vida diária, para o que quer que você esteja fazendo, não há motivo para se preocupar. Então, aí vem a sua habilidade administrativa, o seu conhecimento, a sua experiência a seu favor e as coisas caminham. Mesmo que no passo a passo, elas vão te levar para o objetivo final. Ok? Então, o que ele recomenda? Conhecer, estudar, administrar as situações e não se preocupar. Para o dia 18 de fevereiro, somamos aqui no 24, que termina no 6. 6 é o arcano ou enamorado ou os amantes, né? Mas que deriva aqui do 24. E nós temos aqui a natureza da procriação, da criatividade. Tanto pode ser levada para boas escolhas, escolhas entre opções saudáveis, como ao contrário, quando há desequilíbrio psíquico, levar às escolhas obscuras, apaixonadas e às dúvidas principalmente. Esses dois arcanos em conjunto falam exatamente que a gente deve utilizar a criatividade, nossa habilidade construtiva, nossa capacidade de gerar as coisas, de gerir, de administrar as coisas também, para que a gente tenha elementos consistentes na hora de escolher, porque o arcano, o enamorado, ele mostra duas figuras e uma central aqui muito em dúvida entre um lado ou outro, e o cupido aqui, né, lançando a flecha aqui sobre uma das figuras, representando um certo desequilíbrio. Então ele fala de dúvidas, né, da falta de clareza, de um envolvimento apaixonado, de quando as emoções confundem um pouco os caminhos que a gente quer escolher. Nunca para ficar imaginando, conjecturando possibilidades,
porque isso leva a dúvidas propriamente, né? Então mantenha os pés no chão. Para o dia 19 de fevereiro, o arcano menor é 25 e o arcano maior 7. Então, o arcano menor 25 é o navegador, ou o argonauta também. E a mensagem que eu trago é: o universo sempre conspira a favor da evolução. Quando somos sinceros conosco e com o mundo, encontramos os caminhos que nos levarão ao crescimento. O mestre encontra o discípulo quando este está preparado, ok? Então, não adianta sair deslocadamente em busca das coisas, se lançando no mundo, querendo atingir os objetivos, querendo ser empreendedor, querendo, como louco mesmo. É preciso que a gente tenha um conhecimento, é preciso que a gente tenha um autoconhecimento também, que tenha uma sinceridade para a gente saber para onde que nós estamos caminhando, né? E a gente também tem que ter em mente, porque esse arcano aqui do Argonauta, ele fala exatamente das surpresas que podem acontecer, de despreparo, do lançamento para as novidades. A gente vê aqui um barco, e o barco na mitologia egípcia era o meio de transporte que levava o sol aqui em torno do céu, no caminho dele no céu, né? Então a gente vê aqui que existe um caminho para cada um de nós. Existem os caminhos que os nossos passos nos levarão. Cada um de nós tem a sua própria história de vida, mas que quando a gente é sincero com essa nossa história de vida, conosco, né, e com o mundo, esses caminhos são mais leves, né? Mesmo quando há adversidades, a gente compreende melhor. Não adianta sair buscando resultados e também buscando respostas para as quais não estamos ainda preparados. Para o dia 20 de fevereiro, o arcano é o 8, a justiça, que deriva do 26, o prodígio. Quando pensamos em justiça humana, naturalmente recorremos às regras e normas do mundo humano. Mas quando pensamos em justiça divina, nem sempre temos clareza do que é justo perante karma e dharma individuais. Então, devemos fazer o melhor hoje para colher o melhor amanhã, ok? Então, a gente está falando aqui de justiça, mas perante o nosso próprio caminho, né? O nosso próprio andar. O prodígio, ele mostra uma figura que precisa construir um barco porque as águas estão subindo, né? E as águas do Nilo. Então, para que ele não seja pego de surpresa pela inundação, ele precisa construir rapidamente o barco dele. Então, construir o barco significa construir as suas bases de sustentação, de vida mesmo, né? Por isso que a gente precisa fazer agora o que é melhor para colher no futuro os resultados bons, ok? Porque nós não sabemos, não temos clareza do que é a justiça divina, do que nós trazemos de outros momentos, do que nós estamos desenvolvendo. A gente vai percorrendo o cotidiano, e quanto mais a gente se autoconhece, mais facilidade a gente tem para seguir, ou menos dificuldade, né, para seguir nesse caminho. Então é assim que as coisas fluem, né? Pensando que o momento de hoje é que o constrói o amanhã. E para o dia 21 de fevereiro, o arcano é o 9, o eremita, que deriva do 27, o inesperado. Se houver centramento, equilíbrio e conhecimento, nenhuma surpresa ou situação inesperada pode mudar o curso das coisas, né? Elas servirão somente para colhermos novas informações e ajustarmos o passo rumo ao objetivo. Não há o que temer. Nessa figura aqui desse arcano 27, a gente vê um escorpião prestes aqui a pegar o pé dessa figura central que está preparada para atacar. Então, ela está numa posição reativa, mas ela está olhando para o passado. E quando temos medo do inesperado e nos defendemos demais, né, nos colocamos numa postura tanto autodefensiva como defensiva para o mundo, a gente atrapalha o curso dos acontecimentos e prejudica, inclusive, a evolução, o crescimento interno, o autoconhecimento. Ok? Então, quando a gente se autoconhece, quando a gente está equilibrado psiquicamente, né, mentalmente e emocionalmente, não há o que temer. Então, o inesperado não vai pegar a gente de surpresa. Quando as coisas acontecem de uma maneira não esperada, a gente usa aquelas informações para ajustar o barco rumo ao nosso objetivo. E para o dia 22 de fevereiro, o arcano é o 10, que é derivado aqui do 28, que é a incerteza. E eu coloquei esta mensagem: nenhuma mudança de rumo, de curso, pode ser bem sucedida se não houver certeza, clareza de onde se quer chegar. Objetivos são tão importantes para nossas vidas como a alimentação do corpo. As instabilidades se iniciam quando o rumo não é certo, quando o rumo não é claro. Então a gente tem um arcano maior que fala de ciclos, de mudanças, de movimentos, mas temos um arcano menor que está por trás dele,
falando de confusão, de incertezas, uma figura voltada para o passado e outra para o futuro, uma querendo uma coisa e a outra querendo outra. Então isso aqui fala exatamente de falta de autoconhecimento. Quando a gente está nessa fase, todos nós passamos em algum momento da vida por essa fase, não é recomendado tomar atitudes de mudança, porque as mudanças são as consequências desse tipo de pensamento, desse tipo de atitude. Então virão o quê? Mudanças desequilibradas, mudanças desorientadas, mudanças que nos levam às coisas que depois a gente precisa voltar a mudar novamente. Então precisamos ter clareza, certeza de onde queremos chegar. Então, trabalhar primeiramente essa questão aqui de dúvidas, de incertezas, de falta de clareza, para depois começar a aplicar as mudanças e deixar as coisas se desenrolarem. E para essa semana, então, é isso, pessoal. Esses arcanos todos, vocês perceberam que eles estão muito ligados a dúvidas, à justiça, né? Um senso de justiça também. E é uma semana que até astrologicamente a gente viu como importante, né? Que nós temos alguns movimentos acontecendo no céu, mudanças de planetas aqui em termos de signos e aspectos não tão assim amplos, né? Não tão expansivos se desenrolando, tá bom? Deixo um abraço forte para vocês. Se você gostou, curta e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima reflexão. Então, até mais.